Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo do nosso canal. E antes de mais nada, claro, queria pedir para vocês não esquecerem de curtir e compartilhar esse vídeo para que ele possa chegar para o maior número de pessoas interessadas em nutrição e gastronomia. E o vídeo de hoje eu resolvi falar para vocês sobre artigo científico, que é um tema também que anda aí nas dúvidas, né, nas minhas caixinhas de perguntas, nos directs e mensagens, WhatsApp, etc. Bom, artigo científico é uma publicação onde pesquisadores, né, a partir de um estudo, desenvolvem um estudo em qualquer área do conhecimento e a partir do momento que você desenvolve um estudo, você precisa publicar esse estudo para poder mostrar para a comunidade acadêmica, mostrar para a sociedade os resultados, o que você fez nesse estudo e quais foram os resultados que você encontrou. E a forma de você divulgar isso é por meio de, uma das formas, né, é por meio do artigo científico, que é publicado normalmente em revistas científicas, né, do meio da comunidade acadêmica. Enfim, como é que é a estrutura do artigo científico? É diferente de uma estrutura, por exemplo, de um livro, ou de um guia, ou de um manual. É uma estrutura onde ela tem você tem algumas etapas a seguir durante a leitura do artigo. Então, o artigo sempre vai ter uma estrutura de base e ela pode mudar de acordo com a revista. Mas, via de regra, um artigo científico ele vai possuir a estrutura da seguinte maneira. Você vai identificar o título, o resumo do artigo, a introdução, a metodologia, resultados, discussão e conclusão. Então, título, resumo, introdução, metodologia, resultados e discussão, conclusão e finalizando o artigo temos as referências bibliográficas. E aí o que significa cada um aí desses tópicos, né, de abordagem? O título, obviamente, é o que vai dar nome ao artigo e ele traz para você uma ideia do que foi estudado, uma ideia bem geral do que está sendo estudado ali nessa publicação, do que está sendo divulgado nessa publicação. Na sequência, você tem, obviamente, o resumo, tem o nome dos autores, nome da revista e tal, mas vem o resumo. Esse resumo, ele traz uma brevíssima introdução, muito breve, né? Apenas uma síntese muito fechadinha do que foi colocado na introdução. Ele traz os objetivos do estudo, os resultados e a conclusão, mas tudo também de forma muito sintetizada. Esse resumo, ele sempre vem em duas línguas, em dois idiomas, né? Para publicações aqui no Brasil, o resumo normalmente você publica ele em português e em inglês ou espanhol. Então, dependendo da revista, você define se vai publicar na língua portuguesa e inglês ou se vai publicar na língua portuguesa e espanhol. Mas pode ter francês, árabe, depende da revista e para onde você vai publicar, tá? Em seguida, temos a introdução. A introdução do artigo é um momento onde os autores eles fazem um apanhado conceitual do que é relacionado ao tema de estudo deles. Então, supondo que o artigo é referente a um estudo relacionado à cirurgia bariátrica e obesidade. O que vai ter nessa introdução? Vocês vão identificar que vai ter uma conceituação do que é obesidade, do que é cirurgia bariátrica, do histórico, por exemplo, do período de transição nutricional que ocorreu no Brasil, que levou a nossa população de doenças, de carências nutricionais, a aumento da obesidade, doenças crônicas.
Você vai identificar também nessa introdução o histórico e a evolução das técnicas utilizadas em cirurgias bariátricas, os tipos de cirurgia que são mais comumente realizadas atualmente. E aí, dentro desse contexto, os autores fecham essa introdução justificando os objetivos do estudo deles, né? Ou seja, por que eles resolveram estudar um determinado assunto que é relacionado a, no caso aqui, como eu coloquei em questão, a cirurgia bariátrica e obesidade, tá? Então, eles discriminam esse objetivo deles e essa justificativa para o estudo. Aí, na sequência, vem a metodologia. Essa metodologia do estudo é onde os autores descrevem para a gente, que vai fazer a leitura, eles descrevem tudo que eles fizeram, como eles fizeram, por que eles fizeram, de que maneira eles fizeram, quais as referências técnicas que eles utilizaram, se fizeram alguma análise laboratorial, se fizeram coleta de dados. Eles vão mostrar ali nessa etapa da metodologia como que foi feito tudo isso. Então, se foi feito, por exemplo, uma coleta de dados de prontuários de um determinado setor de um hospital, ele vai descrever para vocês os autores, né, vão descrever o que eles fizeram para poder realizar essa coleta de dados. Então, dentro de que período que foi realizada essa coleta de dados, qual foi o período considerado para os prontuários analisados, né? Pegaram prontuários de que ano a que ano ali dentro do setor de prontuários do hospital. Eles levaram quanto tempo fazendo isso? Qual faixa etária? Então, todas essas informações que compõem o estudo dele e que serviram de dados para a pesquisa, eles vão inserir ali. Se eles fizerem uma revisão bibliográfica do assunto, eles vão descrever como eles fizeram essa revisão, quais os bancos de dados que eles buscaram para buscar outras publicações que sejam referência no tema e assim por diante. Na sequência da metodologia, nós temos os resultados. Os resultados é onde o autor mostra para você o que ele encontrou no final do estudo dele, né? Não necessariamente ele vai encontrar um resultado sempre positivo, tá? Um estudo científico é um estudo que busca identificar fatos, né, e comprovar a ocorrência desses fatos. Então, muitas das vezes a gente até pensa assim, vou realizar um determinado estudo e você imagina qual vai ser o resultado e às vezes quando chega lá no final do seu estudo você tem uma surpresa, se depara com um resultado diferente. E aí você percebe que a sua visão em relação àquele determinado tema, ela poderia estar equivocada, por exemplo. Ou, ao mesmo tempo, você pode, de repente, realizar um estudo com o intuito de comprovar um fato ou algo que você, na sua prática profissional, você já identifica isso. Só que você não tem dados, você não tem nada registrado que você possa mostrar isso para a comunidade científica. Então, você resolve o quê? Fazer um estudo para comprovar o que você já identifica na prática, tá? Então, isso tudo vem ali nos resultados. Na sequência, vem a discussão. O que é a discussão? É quando o autor, ele faz uma provocação, é como se fosse uma provocação para quem está lendo, porque ele vem durante o artigo todo defendendo a tese dele, defendendo que o que ele está pesquisando tem sentido, que o que ele está pesquisando, o que ele está estudando, o que ele coletou de dados, aquilo é algo extremamente relevante. E aí, quando chega na discussão, esse autor, ele pega menções de outros autores com publicações de temas similares ao dele. E ele traz publicações tanto que corroboram com o estudo dele, com os resultados que ele encontrou, quanto publicações e citações de outros autores que são divergentes com a opinião ou com o que ele encontrou de resultados.
E aí ele faz uma análise em cima disso, né? Por exemplo, vamos supor que ele fez um estudo do número de cirurgias bariátricas realizadas no município do Rio de Janeiro no decorrer de 10 anos. E aí ele identificou que houve um aumento. E em contrapartida, ele encontrou um estudo de um outro autor que analisou um outro estado do país, e nesse outro estado do país, ele, em contrapartida, identificou uma queda no número de cirurgias. Mas aí, será que o estudo dele está errado? Ou do outro autor está errado? Não, o que significa é que você está identificando dados diferentes, e aí isso já é uma premissa para que se desenvolva um novo estudo. Em que sentido? De você entender, ora, por que isso está acontecendo? Por que um estado está tendo um aumento e no outro estado está tendo uma diminuição, nesse sentido aqui que eu coloquei para vocês. Então, esse momento da discussão é esse momento de uma provocação que gera ali uma fagulha, uma faísca, para um estímulo para que você já pense numa continuidade para o seu estudo ou para estudo de outros colegas da sua área de atuação. E aí, por fim, você traz as conclusões, né? O autor traz as conclusões para você, onde ele traz um breve apanhado de tudo que ele fez, novamente, e conclui dizendo quais foram os resultados, qual o grau de relevância desses resultados que foram encontrados para o que foi o alvo da pesquisa dele. Se ele, por exemplo, tinha por intuito auxiliar no sentido de melhorar as informações em relação ao número de cirurgias para o país, né? A divulgação e entender um pouco essa parte epidemiológica, né, do estudo, ele vai dizer para você se aquilo atendeu à expectativa dele ou não. E sempre ele vai finalizar dizendo, isso é quase que praxe, tá, gente? Finalizar o estudo dizendo que, diante do estudo, existe uma necessidade de maiores pesquisas na área para que se possa avançar com os conteúdos. E aí, por fim, tem as referências. Essas referências são uma lista de publicações que é obrigatório. Toda publicação que você utilizou para fazer a pesquisa para o seu estudo e você citou um determinado autor ao longo do seu estudo, e até porque se você cita alguém, é obrigatório você incluir o nome dele ali na citação, no seu estudo, no seu artigo, e você precisa listar depois nessa lista de referências. E aí ela segue um padrão de uma formatação de escrita, de alinhamento, conforme estabelecido pela comunidade acadêmica. Então, esse é o artigo. Essa é a estrutura do artigo. Aí eu trouxe um artigo aqui para mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, né, do que eu falei aqui brevemente. Então, aqui, por exemplo, ó, eu trouxe esse artigo, inclusive, que está fresquinho, que saiu agora, ó, em maio de 2021. Para vocês terem ideia, eu ainda nem acabei de ler ele, tá? Então, esse artigo, ele fala de alterações comportamentais após a cirurgia bariátrica. Ele é um artigo de revisão sistemática. Aí, aqui, vocês vão ver a estrutura, ó. O resumo, ó. Resumo em português, na língua portuguesa, e resumo em inglês. Dentro do resumo, tem também o que a gente chama de palavras-chave. Aqui, após o resumo, vem então, ó, a introdução, onde ele descreve brevemente o que ele conceitua brevemente, traz tipo uma revisão de conceitos acerca do tema central do estudo dele. Depois vem a metodologia, ó, onde ele descreve, ele diz tudo o que ele fez, como que ele fez e por que ele fez. Ele fez, ó, nesse caso aqui, que foi uma revisão bibliográfica, né? Uma revisão sistemática, ele faz a leitura, a busca do máximo de publicações que ele encontrar em todos os meios
científicos ali que publicam, todas as revistas, né? Qualquer local que tenha publicação de artigo científico, ele faz essa busca para fazer esse levantamento. E aí ele traz aqui no formato de um esquema pra gente. Depois vem os resultados. Aí ele traz tabelas, né? Depende do estudo, a forma como você vai apresentar os resultados. Por fim, a discussão, a conclusão e as referências bibliográficas, seguindo um padrão, tá? Então, esse é o que a gente, é a forma como a gente identifica um artigo científico. Então, sempre lembre-se, o artigo científico, ele vai ter o título, o resumo, a introdução, metodologia, resultados, discussão, conclusão e referências bibliográficas. Lembrem-se sempre disso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima!